E hoje, com essa questão de pai e tudo, eu fiquei inspirado em trazer uma mensagem acerca da paternidade de Deus. Eu gostaria de convidar você a comigo nessa manhã pensarmos nessas coisas. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 103, versículo 13 e 14. Salmo 103, versículo 13 e 14. Diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Paizinho, te agradecemos por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por sua presença em nosso meio. Tua presença é real em nosso meio. Nós queremos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, ser agraciados por Tua presença em nossas vidas. Perdoa as nossas limitações, mas conduza-nos na Tua verdade. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, Salmo 103 é um dos salmos que eu acho mais lindo. E ele diz: como um pai se compadece dos teus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. À primeira vista parece que a figura de Deus aqui, representada pelo salmista, é como se Deus fosse pai, Deus pai, mas não é. Aqui ele faz um comparativo, assim como um pai. Ele não está dizendo Deus é pai, ele está fazendo um comparativo. Por que que o salmista está fazendo um comparativo? Ele está fazendo um comparativo porque no Antigo Testamento e em todo momento do Antigo Testamento, jamais alguém ousou chamar Deus de pai. Ninguém teria a petulância de dizer que Deus era pai. Por quê? Porque Deus é o eterno Criador, Deus perfeito, Deus gigantesco, Deus santo, 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 3 vezes santo. Deus é santo na Trindade, Deus é santo no Pai, Deus é santo no Filho, Deus é santo no Espírito Santo, é santo, 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 aleluia. E ninguém ousa chamar Deus de pai, nenhum judeu ousa chamar Deus de pai. E aí, o que o salmista está expondo aqui para mim e para você é que assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Por que Deus se compadece de nós? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Sabe, um bom pai, eu estou dizendo isso, um bom pai sabe o limite da repreensão. Um bom pai. Só que a gente não pode colocar o parâmetro paterno nos nossos tempos, porque assim como a palavra diz, profeticamente, Jesus dizendo, anunciando os sinais do fim dos tempos, da sua volta, anunciando a sua volta, dizia que o amor de muitos se esfriará. Então hoje nós vivemos numa época onde a visão paterna não é base mais para muita coisa. Amém? É só você ligar o Datena, como se o Datena fosse ligado, né? Tipo, ligue o Datena. É só você ligar na televisão e colocar, você vai ver aí pelo menos 1 ou 2 notícias por dia de um pai que violentou uma filha, de um pai que matou esposa e filho. Você vai ver isso, virou, não choca mais. Terrivelmente não choca mais. Nós já estamos anestesiados com esses escândalos e essas tragédias se tornaram algo corriqueiro nas nossas vidas. Então, a figura desse amor de pai comparado ao mundo não é muito significante hoje para o nosso século. Porém, a figura do pai
de um bom pai é aquele que sabe o limite da repreensão, sabe até quando vai o castigo. Nenhum pai coloca o filho de castigo eternamente. Já viu? Um bom pai não. Um bom pai sabe o momento de repreender, mas sabe o limite da repreensão. Por quê? Porque ele conhece a estrutura da criança, ele conhece a estrutura do adolescente. Ele sabe. É assim que tem que ser. E quando um pai excede na repreensão, isso causa trauma. Isso causa medo. Isso deixa marcas na pessoa, que vai carregar a pessoa pelo resto da vida. Mas Deus, ele age como um bom pai. Como um pai. Por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura, ele lembra que somos pó. E todo o Antigo Testamento tem essa visão, essa ideia de Deus sendo Senhor e não Pai. E somente através de Jesus, somente no Novo Testamento, somente através dos ensinamentos de Jesus, Jesus começa a dizer que Deus é Abba. No Antigo Testamento nós encontramos a palavra hebraica Ab, que significa Senhor. Deus é como Ab, um pai, Senhor, superior da casa. Os servos chamavam seus senhores de Ab, Senhor. Deus é Ab, Senhor. Só que aqui Jesus ele fala Abba. No Novo Testamento Jesus ele fala no Getsemane ele fala Abba Pai. Na verdade, na tradução, a palavra Abba significa pai. E pai, na verdade, foi a maneira com que escreveram, que os evangelistas escrevem, até mesmo a maneira com que Paulo escreve em Romanos capítulo 8 e em Gálatas também ele escreve Abba Pai. O que ele está escrevendo? Abba, que significa pai, e ele escreve em grego a palavra pai também. Se fosse traduzir literalmente, significaria pai, pai. Não que ele esteja chamando Deus de papai. Porém, contudo, entretanto, quando os evangelistas escrevem a palavra pai em hebraico, que significa Abba, e na outra língua, que era a língua mais popular da época, que era o grego, pai, o que eles estão querendo dizer? Que para que todas as línguas, para que todas as nações, tanto os judeus quanto os gentios, possam entender que Jesus está dizendo que Deus é pai. Olha que coisa mais linda. Mas só que a palavra Abba é o balbuciar de uma criança na intimidade do seu lar. A palavra Abba é o pai de um filho, paizinho, papai. O Abba já significa isso. O Abba já traz essa intimidade. O Abba já é um escândalo de chamar Deus desse pai amoroso. Papai, o Abba já significa isso por si só. Então Jesus é aquele que quebra o paradigma e pela primeira vez na história revela um Deus que não é Senhor, mas é Pai. Por causa disso quiseram matar Jesus, porque Jesus disse que Deus era Pai. Mas uma coisa que nós precisamos entender: o pessoal do Antigo Testamento estava certo. Deus não é nosso pai, não era nosso pai, e ainda não é pai de muitos por aí. Se escandalizem essa manhã, mas entendam o que eu vou dizer. Por quê? Vamos explicar. Nós não éramos filhos, e alguns não são. Põe aqui para mim Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. A gente precisa entender algumas coisas para saber onde que eu quero chegar. Gênesis 1, 28. Deus cria o homem, a sua imagem cria Deus, e aí Deus fala assim: então Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus é o eterno Criador. Deus cria
um ser do barro, do pó da terra, ele cria um e dá o seu sopro de vida. Desse um que ele criou, ele tira uma parte dele, que é a costela, e cria um outro semelhante a ele. Deus cria um. E a partir da criação desse um ser, ele fala, multiplica. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele falou, multiplica. Não foi Deus criando vários seres humanos. Não, Deus deu a capacidade dessa criação dele multiplicar. Porque a gente só multiplica aquilo que é igual. Concorda comigo? A gente multiplica o que é igual. Um pé de laranja nasce laranja. Você nunca vai colher uma jaca no pé de laranja. Então, Deus, ele é tão maravilhoso na sua criação, que ele cria um ser capaz de se multiplicar e fazer outro igual a ele. Amém? Isso é meio chocante. Fala, caramba, então Ana Paula Valadão escreveu a letra errada. Aos olhos do Pai você é uma obra-prima que ele desenhou. Os teus cabelos ele desenhou. Não, o seu cabelo é conexão de papai e mamãe. Olha como você é parecido com seu pai e com a sua mãe. Não é assim que nós somos? Somos parecidos. Você quer ver um homem na sua velhice? Você quer ver o seu marido, como ele vai ser quando vai ficar velho, aparentemente? Olhe para o seu sogro. Vai ficar a cara. A Jô está rindo, seu Inácio. É batata. Você quer saber como a sua esposa será daqui a alguns anos? Olhe para a sua sogra. É isso. Não tem o que pôr nem tirar. Por quê? Porque somos espelho de uma criação que já foi criada. Amém? Então Deus é o eterno Criador. E Ele olha para mim e para você e fala assim, multiplica. Alguns de nós já teve a ideia de que no céu há um depósito de pessoas e quando alguém nasce, Deus pega aquela pessoa que está naquele depósito e lança para a terra. Isso não existe, porque o Senhor falou para nós multiplicarmos. Então quem multiplica somos nós. E a partir do momento que nós multiplicamos, o sopro de vida que vem de Deus, que já está em nós, multiplica para aquela outra pessoa. Aleluia! Aí, meu irmão, para simplificar, você já criou codorna? Ou criou um hamster? É um negócio louco. Tinha um casal de ratinho lá, um belo dia tinha 3 ratinhos. Coelho, você deixa eles lá, quando você vai ver tem um monte. Você deixa lá a codorna, o negócio bota aí, quando você vai ver, opa, eu tinha 2 codornas, agora tenho 4, agora tenho 6, por quê? Multiplica. É isso que somos. Então, eu quero que você entenda que a visão do salmista, no Salmo 3, ele diz assim, como um pai se compadece dos seus filhos, é assim que o Senhor nos ama. Como? Por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura, porque Deus nos criou do pó, então Deus olha para a gente e sabe que a gente veio do pó. Por que Deus se compadece de nós? Porque Ele lembra de Adão. Ele fala assim, poxa, coitado deles. Eles são assim porque Adão falhou. Porque Ele lembra que somos do pó. E qual é a nossa origem? Adão. Você está entendendo? Então somos criação de Deus. Não somos filhos. Poxa, estou frustrado. Calma. Não se frustre. Mas entenda. Deus, em sua imensa graça, no seu amor infinito, Ele olha para essa criação que Ele ama, que somos nós, e vê ela multiplicando. Não sei, meu irmão, eu vou fazer um comparativo bem esdrúxulo mesmo, mas não leve a mal. Você já teve a cachorrinha do Cris está prenha, não está, Cris? É uma fofucha, é a coisinha mais fofa. E quando nasce os filhotes, cara, não dá vontade de mandar eles embora. Dá? Não dá, você fica olhando e fala, meu Deus do céu, eu quero criar todos. Eu vou ficar com todos.
Lógico, não, nem se compara. A visão de Deus, nós multiplicamos, poxa, olha lá, multiplicou. Mas que coisa linda, gente. Eu não consigo não amar essa coisa fofa. Eu não consigo não querer essa coisa linda. Eu não consigo não desejar tê-lo para mim. Aleluia. Olha que coisa mais linda. Aí, Deus cria uma solução para isso. Ele fala assim, eu preciso ter isso para mim. Eu preciso dominar isso daí. Eu quero ter um laço maior com essa criação. Aí você coloca Romanos capítulo 8, versículo de número 15, por favor. Em Romanos 8, versículo 15, mostra a nossa situação. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito do quê? Espírito de? Pelo qual clama, olha isso, Deus escolhe nos adotar, que coisa, Deus olha para essa criação, que multiplicou, se compadece dessa criação, porque fala assim, o primeiro pecou, o primeiro Adão pecou, então poxa vida, toda a genealogia dele irá pecar também, é falha, é limitada, mas eu me compadeço, porque eu não pago eles conforme eles merecem, porque eles são falhos, porque a sua origem é falha, amém? Sabe meu irmão, se nós tivéssemos sido, se fôssemos filhos de Deus, jamais poderíamos ter pecado, amém? Simples assim, se fôssemos filhos de Deus, não poderíamos ter pecado, porque Deus é santo. Oxi, como que um santo fabrica um pecador? Já viu isso? Macaquinho faz macaquinho, cachorrinho faz cachorrinho, pé de banana nasce banana, pecador faz pecador, aleluia, você está entendendo esse drama cósmico? Por isso precisamos de salvação, por quê? Porque somos descendência de Adão. E aí, o Senhor nesse drama cósmico, olha para essa criação e fala assim, eu quero adotar. Gente, você sabe que fila de adoção é uma coisa complicada, e você sabe que a prioridade nas filas de adoção é crianças de até no máximo 3 anos, de pele branca, que não tem o histórico de famílias problemáticas, que não tem o histórico de pais viciados, é assim. O Tiago trabalha no abrigo aqui, a gente tem contato muito com Batuíra, a gente sabe qual é a realidade, crianças acima de 4, 5 anos, de pardos ou negros, é muito difícil a adoção, com 10, 15, 18 anos, então esquece, está fadado a viver no abrigo o resto da vida. Mas Deus olha para essa criação problemática, cheia de defeitos, cheia de manias, cheia de costumes, e fala assim, eu quero ele para mim do mesmo jeito. Mais do que uma criança, Deus adota velhos, cheios de costumes, cheios de manias, cheios de pecado, e Ele olha para nós, para essa criação toda torta e fala, eu quero te adotar, eu quero ser seu pai. Que coisa linda! E aí Ele tira o espírito de escravidão das nossas vidas, porque nós vivíamos assim, escravos de quem? Do pecado, mas agora recebemos em nós o espírito de adoção, ao qual nos ensina a olhar para Deus e dizer, paizinho. Que coisa linda! Sabe meu irmão, de que maneira nós somos adotados? Os trâmites legais para você adotar uma criança é complicado, tem fila, você tem que passar com psicólogos, você tem que fazer uma bateria de entrevistas, você tem que ter uma renda X, tem um monte de coisa para você conseguir adotar uma criança. E aí depois que você adota a criança, há uma nova certidão de nascimento emitida, aonde ali
mostra que de fato você agora é pai daquela criança. Ela pode até receber o seu nome. Mas qual é a cédula de adoção que temos para nós? A Bíblia mostra também. 1 João capítulo 12, 13. 1 João não, Evangelho de João capítulo 12, 13. Olha só. Evangelho de João 12, 13. Não, 1, 12, 13, desculpa. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas todos quantos aos que creem em seu, deu-lhes o poder de se tornarem, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas cara, a cédula de adoção, o certificado de adoção das nossas vidas, é o crer em Jesus Cristo de Nazaré. O crer em Jesus Cristo de Nazaré dá a mim e a você, antes, outrora, apenas criação, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não porque nós quisemos, não porque eu quis ser filho de, eu quero ser filho de Deus, agora Deus é meu pai. Não, mas porque Deus quis nos adotar. Ele quis você. Então, meu irmão, quando na sua vida você achar que você não vale nada, quando você olhar para a sua vida e você falar assim, poxa vida, eu não sou digno de Deus, eu não sou digno de estar na igreja, eu não sou digno de nada, esqueça tudo isso, porque Ele já quis ter você antes mesmo de você pensar em querer tê-lo. Mesmo olhando as suas deficiências, mesmo olhando as suas limitações, mesmo olhando as tuas falhas, e mesmo olhando a tua origem, Deus escolheu te adotar. Eu acredito que o amor da adoção, ele supera o amor da paternidade. Sabe por quê? Porque nasceu, é seu, você gerou, glória a Deus. Agora o adotar, você escolhe amar alguém. Você escolhe amar uma pessoa que estava sem amor. Você escolhe trazer para sua casa alguém que estava sem casa. Você escolhe dar sustento para alguém que não tinha como se sustentar. Você escolhe dar uma linhagem para quem estava sem linhagem. Você escolhe trazer um futuro para quem estava sem perspectiva de futuro porque estava sozinho. Isso é adoção. A paternidade acaba sendo obrigação, nossa obrigação. Eu tenho que fazer. Mas a adoção é a escolha de ter que fazer algo por alguém que não é seu. Meu Deus do céu, que coisa linda! O que isso significa? Significa que Deus não precisava fazer o que Ele fez por nós, mas Ele quis, porque Ele nos amou primeiro. Sabe, meu irmão, Deus não era Pai, era só Senhor. Em Cristo Jesus Ele escolhe nos adotar, e somos adotados por Deus, para que em nós não habite mais o espírito de escravidão, mas habite o espírito de adoção, que dentro de nós clama, Abba, Pai, Paizinho. E aí, e agora? Agora nós fazemos parte de uma família. Agora tudo mudou. Você não era, agora é. Você não tinha, agora você tem. Você não merecia, mas agora você merece. Não por você mesmo, mas porque teu pai te fez merecedor. Efésios capítulo 2, versículo de número 18 e 19. Olha só, que interessante. Eu quero ler com vocês. Efésios 2, 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo. Ambos
temos acesso ao Abba em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros. Vocês não são, a gente não é mais estranho para Deus. Então significa que antes de Cristo em nossas vidas, nós éramos estranhos, perdidos. Nem forasteiros, nem pessoas de passagem. Antes sois concidadão dos santos e membros de quê? Da família de... Gente, você não está entendendo. Membro da família de Deus. Tem gente que se orgulha do sobrenome Matarazzo. Tem gente que se orgulha do sobrenome dos batistas, os Henrique Batista, filho do Batista. Tem gente que se orgulha do sobrenome Abravanel. Eu me orgulho do sobrenome Jeová Jireh, aleluia. Eu sou parte de uma nova família. O Senhor nos busca, nos resgata, nos restitui, nos salva para Ele mesmo. Para quê? Para sermos família de Deus. Por isso nos chamamos de irmãos. Entender isso, entende que você não é diferente de mim, porque tanto você, como eu, como todos aqueles outros que aceitaram Jesus, são filhos de Deus, e têm o mesmo Espírito, e têm o mesmo direito. Sabe, eu não sei se você tem mais que um irmão. A gente sabe que quem tem mais que um irmão, sabe que funciona assim: o pai tem uma casa, o pai tem um carro, o pai tem propriedades, e a gente sabe que todos os filhos têm direitos iguais na herança do pai. Concorda? Não é um filho vai ficar com mais, outro com menos, não. Por isso que muitas casas, muitas propriedades são vendidas na morte do pai. Por quê? Para dividir e todo mundo ter a parte igual. O que isso significa? Entender isso significa que tanto você que chegou agora e aceitou Jesus na sua vida, quanto aquele que já está na fé há trocentos anos, tanto você que nunca pegou num microfone, nunca ministrou uma palavra, nunca ministrou uma adoração, só simplesmente recebeu Jesus e congrega da maneira mais simples, você tem os mesmos direitos que eu. Porque todos somos membros da mesma família, e Deus não faz acepção de pessoa. Que coisa mais maravilhosa. Sabe, meu irmão, isso tem algumas aplicações nas nossas vidas. Eu não sei se você já tinha enxergado as coisas por esse ângulo. Eu não sei se de repente você ficou escandalizado, que antes você não podia chamar Deus de Pai, mas agora por Cristo você pode. E nem todo aquele que diz que Deus é Pai significa que de fato Ele é Filho. Mas as aplicações que podemos trazer para as nossas vidas acerca disso é que o amor da adoção é muito maior do que o amor da paternidade natural. Por quê? Porque Deus escolhe nos amar, mesmo nós sendo problemáticos. Irmão, se você entender isso, você vai saber que não é por causa que você é bom que Deus te ama. É por causa que Ele é bom, que Ele escolheu te amar. E você vai derrubar na sua vida um monte de dilemas, porque Deus já te conhecia. Já pensou? Pensa você num grande orfanato que é o mundo, porque o mundo é um grande orfanato. Grande orfanato. Quanta gente mais bonitinha que você, mais boazinha que você, mais talentosa que você está nesse orfanato. De repente você já se sentiu, lembra daquele filme O Pestinha? Lembra quem é dessa época? O Pestinha, aquela criança que ninguém queria adotar, aí ele já estava se contentando com aquilo, aí ele decide o quê? Gostar de um assassino em série, porque é o que era mais parecido com ele, o cara que usa aquela gravatinha borboleta, cara violento. Às vezes a gente está assim no mundo, não consegue enxergar o amor de Deus, não consegue se sentir amado por Deus, não consegue aceitar o amor de Deus e fala assim: eu estou mais parecido com aquela coisa errada, então eu vou me entregar mais à coisa errada, porque eu sou parecido com o que é feio, com o que é mal. Mas aí aparece um santo no caminho,
Fala, não, eu vou adotar aquele ali. Ele é problemático, ele é cheio de defeito, ele dá trabalho, mas eu o amo. Olha que coisa mais maravilhosa. Sabe, meu irmão, Deus te ama. Aceite esse amor. Não é pelo que você é, mas é pelo que Ele é. Ele te ama. Outra coisa que nós podemos pensar: sem Jesus, não há cédula de adoção. A importância de Jesus em tudo isso é que Ele é a cédula da nossa adoção. Deus escolhe, através do seu Filho unigênito. E o que significa a palavra unigênito? Único gerado. Através do único gerado, a palavra já diz unigênito, então quer dizer, só um saiu de Deus, por isso ele foi santo e morreu santo, e é santo. Através dele ser unigênito, ele acabou sendo primogênito. Olha a diferença, ele era o unigênito, o único gerado, e a partir da sua morte, ele se tornou o primogênito. O que é o primogênito? O primogênito é o primeiro. Primeiro, depois vem os outros. Então quer dizer que através de Jesus, o único gerado, na sua morte, e aceitando a sua morte para as nossas vidas, aceitando o seu sacrifício como Ele sendo Cristo para as nossas vidas, Jesus se torna o primogênito, o primeiro de muitos filhos que virão a partir dele. Sem Jesus, querido, não dá. Sabe, meu querido, sabe por que tem muita gente que diz que Deus é Pai, mas você não consegue ver transformação na vida dessa pessoa? Porque está faltando Jesus na vida dele. Já viu gente assim que diz que Deus é Pai, mas vive de uma maneira totalmente oposta? Sabe por quê? Porque está faltando Jesus Cristo na vida dele. Porque é só através de Jesus Cristo que o Espírito de adoção entra nos nossos corações e testifica tanto a nós como a Deus que somos seus filhos. Uma coisa é você dizer que Deus é Pai, outra coisa é você entender que Deus é Pai de verdade. E isso só através do Espírito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Outra coisa que a gente precisa entender: o Abba não quer troca com nós. Assim como na parábola do filho pródigo que eu pude ministrar aqui semana passada, Deus é aquele pai que recebe o filho sujo, sem dinheiro, esbanjador. E o que eu ministrei semana passada pela manhã foi justamente essa questão do filho caindo em si, dizendo: Deus, pequei contra o céu, vou até meu pai dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos seus empregados. Aí quando ele chega diante do pai, ele fala: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai interrompe e fala: traga sandálias, traga anel. O pai não deixa ele falar: faça-me como um dos seus empregados. O pai não deixa. Sabe por quê? Porque na cabeça do filho ele pensou o quê? Eu não tenho como pagar a dívida que eu tenho com meu pai, então eu vou ter que trabalhar para ele o resto da vida. Eu preciso ser um servo dele o resto da vida, porque eu lesei ele tanto, eu vivi a vida de um jeito tão destrutivo, que jamais eu vou conseguir pagar. Então quer dizer, eu vou dar minha vida para ele, para trabalhar para ele de graça, só para eu poder comer pelo menos do pão. É isso que o filho vai falar. E quando ele chega diante do pai e fala: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, o pai fala: basta, eu só precisava saber que você reconheceu que pisou na bola, mas você não precisa me restituir nada, porque eu sou a provisão da tua vida. Que coisa linda! Basta você saber que errou, basta você saber que foi viver uma vida dissoluta, porque me restituir, jamais você fará isso, porque sou eu que te sustento e te guardo. Aleluia. É isso que é ser adotado. Saber que você tem uma vida perdida, sem valor, distante, mas Deus te escolhe não pelo aquilo que você tem, mas por aquilo que Ele pode dar a você. Porque uma criança adotada não tem nada para proporcionar, não tem dinheiro, não tem nada para repor. Quem tem que dar é o pai que adota.
O pai tem que dar amor, carinho, sustento, abrigo. O pai tem que ter a mínima estrutura para cuidar dessa criança. E é isso que Deus quer ser na sua e na minha vida. Ele quer ser o sustento, Ele quer ser o abrigo, Ele quer ser a segurança, Ele quer ser a descendência, a genealogia. Ele quer que sejamos da sua família. É Ele que tem para oferecer e não nós. Aleluia! Aí tem uma coisa. Agora somos sua família. Agora somos família de Deus. E o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar na ceia. Porque nós nos sentamos na mesa do Senhor. Agora nós fazemos parte de uma família. Hoje é dia dos pais. O que a maioria de nós vai fazer? Aqueles que podem, é claro. Vai se assentar à mesa com os seus familiares, num belo domingo, ou num restaurante, ou numa churrascaria, oh Deus de providência, e vai sentar com os seus familiares. Você vai colocar um estranho na sua mesa? Você não vai colocar uma pessoa, você está lá, você, sua esposa, seus filhos, de repente seus pais, tudo sentado em torno da mesa, a plaquetinha virada no verde, fala: vem garçom, vem em mim que eu estou feliz, regaça. Ali, reunidos, de repente chega um cara beberrão, sem modos, senta, põe o pé na mesa, começa a falar besteira. Você fala: cara, dá licença, isso aqui é um ambiente familiar, dá licença, você não faz parte dessa família, você não está enquadrado no que está acontecendo aqui, você não tem o vínculo, você não tem a conexão que está acontecendo nessa mesa. A ceia do Senhor, quando Jesus institui isso, Ele está dizendo: agora, vocês vão viver como uma grande família, aonde quem senta na cabeceira é o Pai, e todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a minha morte, porque a minha morte te fez filho, e hoje, vocês fazem parte da família de Deus. Olha que sentido mais maravilhoso. Por isso a ceia é algo tão sagrado, porque a ceia é a comunhão dos filhos em torno da mesa do Pai. Quem pode participar da ceia? Os filhos. Qual a condição para participar da ceia? Ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter se tornado filho. Única e exclusivamente isso. Ah, pastor, mas vem aqui, eu pequei essa semana. A gente estava conversando disso ontem, né, Márcio? Eu pequei essa semana. Essa semana eu pequei feio, caí. Aí eu falo uma coisa para você. Você que tem filho, o seu filho pisou na bola essa semana, errou, vacilou feio contigo. Você foi lá e repreendeu ele: rapaz, você foi fazer isso, olha como que você está na escola, a diretora veio falar comigo, olha quanta besteira no seu celular, olha você fez isso, você vai estar de castigo, dá até uma chinelada na bunda. Faz bem, umas havaianada de vez em quando ajuda no desenvolvimento do ser humano. Aí, a cara do Guilherme: não deixa meu pai me bater não, né, Gui? Aí, você vai de castigo. Hora da janta. Você vai impedir teu filho de sentar na mesa porque ele aprontou com você? Você vai ficar uma semana sem comer. Você vai ficar uma semana sem estar na mesa. Você vai ficar um mês afastado de banco no seu quarto, sem tomar café da manhã conosco, sem almoçar conosco, sem jantar conosco. Isso acontece? Sabe por quê? Porque a mesa, independente das coisas, é para a família. Por isso a ceia do Senhor é o ápice do entendimento da igreja de que somos corpo e somos família de Deus. E não pelos nossos defeitos, mas através do nosso arrependimento, através da remissão de Cristo Jesus e através da aceitação de Cristo Jesus nas nossas vidas, nos sentamos em torno da mesa e dizemos:
Louvado seja o Senhor, papai, que nos salvou, nos redimiu e por ti vivemos agora. Sabe, meu irmão, no começo parece ser uma coisa absurda dizer que não somos filhos. Mas concluindo essa mensagem, eu me alegro em dizer que hoje eu sou filho. Porque eu tenho a consciência de onde eu estava e agora de onde eu estou. E se você não tem a consciência de filho ainda, se você não discerne ainda tudo isso, e essa mensagem abriu os teus olhos das nossas condições, eu convido essa manhã, você de fato, render a sua vida a Jesus Cristo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, declarar: Jesus, eu te recebo em minha vida, porque hoje eu quero fazer parte da família de Deus, eu quero ser filho de Deus, eu quero poder não só chamar Deus de Senhor, mas eu quero ter a liberdade de chamar Deus de Pai, e eu quero sentar na tua mesa. Porque não importa o pai que você teve, se seu pai te feriu, se o seu pai não foi esse pai bom, ou se o seu pai não te deu uma estrutura, Deus te chama para uma vida em que Ele quer ser a sua estrutura. Ele quer ser o pai que você não teve, Ele quer ser o exemplo que você não teve, Ele quer prover na sua vida, Ele quer cuidar de você como um filho. Sabe por quê? Porque Ele te amou. Aleluia. Eu convido você a fechar os teus olhos.